eu tô aqui para falar sobre luto. Essa palavra já é muito sugestiva, porque ela é como se fosse um verbo conjugado, né? No presente do indicativo, eu luto. E nós passamos por isso, eu e os meus irmãos, a minha mãe, passamos por isso no início da pandemia. O meu esposo fez um vídeo explicando por que ele estava sozinho no canal. Porque nós perdemos o meu pai para essa doença terrível. No início da pandemia, ele morreu em dia 20 de maio de 2020. E com toda certeza foi a pior experiência que nós já vivemos, eu e os meus irmãos. Porque nós éramos muito apegados ao meu pai. O meu pai, ele era um paizão, ele era aquele pai presente em todas as etapas das nossas vidas. Ele estava presente no meu casamento, no nascimento dos meus filhos, na minha formatura e no dia a dia também ele estava presente. E foi muito difícil. Ele pegou Covid assim logo no comecinho, sabe, dessa pandemia. Eu acho que aqui no nosso Brasil, assim, a gente começou a falar mais dessa pandemia em março. Então, vamos dizer assim, que em março as coisas começaram a fechar, as pessoas começaram a cancelar as aulas, cancelar tudo em março, não foi de 2020? Março, abril, em maio ele pegou a doença. Ele pegou essa doença, ele, a minha mãe e o meu irmão do meio, o meu irmão mais novo, o Rodrigo. E foi muito complicado pra gente que mora longe, né? Meus pais moravam no Pará, e nós moramos em São Paulo. E a minha irmã tinha chegado recentemente aqui em São Paulo para tentar a vida aqui com meu cunhado e meus sobrinhos. E ela acabou de chegar aqui e meu pai pegou essa doença. Meu pai, minha mãe e meu irmão. E a gente ficou desesperado. Se você não sabe, eu passei a vida toda sofrendo de asma. A minha irmã sofria de asma, meus sobrinhos sofrem de asma. Então é uma doença terrível. Essa doença, o Covid, ela já é ruim para qualquer pessoa. Mas para quem tem problema respiratório, ela complica muito mais. E o que eu queria mesmo era correr para tentar cuidar dele, tentar cuidar deles. Mas não podia ir porque ele não ia ficar feliz se eu chegasse lá. Se bem que eu não ia poder entrar no hospital, foi muito rápido o que aconteceu com ele. Ele passou em média uns 3 dias no hospital e já foi a óbito. Ele não resistiu, ele precisou fazer hemodiálise, ele não aguentou a hemodiálise. Assim que ele iniciou o processo da hemodiálise, a pressão dele subia e baixava e parece que não segurava. Eu acho que ele ficou com medo, né? Acho que ele ficou... Não sei qual era o sentimento dele. Eu queria muito ter estado lá. Mas ele não ia gostar da minha presença lá. Ele ia ficar com muito medo, receio de eu pegar essa doença, tenho certeza. E aí foi uma loucura. A gente teve que se dividir. O meu irmão mandou buscar minha mãe para Belo Horizonte. E eu saí daqui de São Paulo, fui para Belo Horizonte cuidar da minha mãe. E ele, como não tem esse histórico de doença respiratória tão grande quanto eu, ele foi para o Pará cuidar do meu pai, tentar entrar na UTI, falar com meu pai. E o meu e outro irmão, nós somos 4, né? 2 meninas e 2 meninos. Eu e a minha irmã ficamos aqui cuidando da nossa mãe. O Rodrigo já estava lá no Pará, que ele também estava doente. E o Hugo foi também para lá. Ele, graças a Deus, conseguiu entrar na UTI, conversou com a médica. E ela permitiu a entrada dele na UTI. E ele conversou com meu pai. É claro que meu pai estava entubado, inconsciente. Mas mesmo assim ele conversou, ele cantou pro meu pai as músicas que ele cantava pra gente quando a gente era criança. As músicas do Pai do Zezinho. E ele tem certeza que meu pai escutou. E nós ficamos aqui cuidando da nossa mãe, mesmo de longe. Ela ficou trancada no quarto. E a gente levava comida e a gente fazia tudo que podia fazer, tendo o mínimo de contato possível para não pegar essa doença, porque ela ficava muito nervosa quando ela via a gente, né? Eu lembro que quando meu pai faleceu, eu fui contar para ela, ela não deixou eu chegar perto dela, porque ela disse que não queria mais um óbito na família. Foi muito difícil.
Bom, luto. Eu tô aqui pra falar sobre luto, acabei contando toda a nossa história, né? O luto, ele tem fases específicas. Se você faz análise, se você não faz análise e passou por algum luto muito próximo de você, por alguém que faleceu da sua família, eu sugiro a você fazer análise. Eu sou formada em língua portuguesa, mas agora eu tô me formando também em psicanálise. E hoje eu sei da importância que tem a análise na vida de um ser humano. Ele vai te ajudar a entender essas fases, a aceitar essas fases e te dar uma nova perspectiva futura. É muito importante que você faça análise. Mas eu quero falar assim, uma experiência mais pessoal daquilo que eu passei, as fases que eu passei do luto e que essa experiência possa te ajudar de alguma forma. A primeira coisa que aconteceu foi o desespero, né? O desespero total. Eu lembro que eu orei na noite anterior, né? E pedi a Deus que salvasse meu pai, que curasse meu pai. E que se não fosse para ele ir para o céu, que ele deixasse ele aqui com a gente. Ainda que as pessoas diziam, mesmo que se ele ficar vivo, os rins não vão mais funcionar, ele pode ficar vegetando. Eu dizia, não tem problema, eu cuido dele. Mas a menos que ele vá para o céu, Senhor. Se for para o céu, tudo bem, mas se ele não for para o céu, deixa ele aqui com a gente, que eu vou pregar o evangelho mais ainda para ele. Eu vou falar do teu amor para ele. Meu pai era muito católico, sabe? Era um homem de Deus. Mas eu fiz essa oração, pedindo a Deus que, se fosse para ele ir para o céu, que Deus fizesse a vontade dele. Se não, que deixasse ele aqui na terra mais um pouquinho. E eu fiz essa oração à tarde. E pela manhã ligaram para o meu irmão para dizer que era para ele ir no hospital à tarde. Então a gente já imaginou que tinha acontecido alguma coisa muito grave para o hospital ter ligado, pedido para ele estar lá às 3 da tarde, que era antes do horário que eles estavam acostumados a passar o boletim. Então a gente imaginou. E quando veio a notícia, meu irmão ligou dizendo que ele tinha morrido. Eu ainda não consigo falar na mesma frase, pai morreu, ainda é muito difícil. E a primeira sensação é esse desespero, essa dor tão forte, que a alma parece que se abate. Eu nunca fui chorona, eu sempre tive uma dificuldade imensa para chorar, para derramar lágrimas. Mas eu chorei que eu queria gritar. Eu não gritava porque a minha mãe estava na mesma casa que eu. Estava eu e a minha cunhada, a Carla, e meus 2 sobrinhos pequenos. E eu queria gritar, mas eu sabia que a minha mãe ainda não sabia da notícia, então eu não podia gritar. E eu chorei muito, muito, aquela dor tão grande, aquele desespero, aquela tristeza tão imensa. E foi assim os primeiros momentos. Depois eu tive que dizer, e agora? Eu tenho que respirar e contar para minha mãe, eu tenho que falar para ela. E a minha cunhada me ajudou a me vestir, né? Minha mãe estava contaminada com esse vírus. E eu fui lá no quarto que ela estava contar para ela não deixou eu chegar perto dela. Estava com muito medo de eu pegar essa doença. E eu contei para ela e foi uma noite horrível. Uma noite horrível, a pior noite da minha vida. Ninguém dormiu, nem eu nem a minha mãe dormimos. Eu creio que nem os meus irmãos dormiram, foi muito difícil. E os dias depois foram muito difíceis. Meu pai tinha muitos amigos, ele era, como eu falei, muito envolvido na Igreja Católica, ele era um grande líder na Igreja Católica. Ele estudou para ser padre. E ele tinha muitos amigos, muitas pessoas que queriam velar, que queriam participar do velório, acompanhar o enterro. Infelizmente não podemos, né, fazer isso. E meus 2 irmãos foram com ele para Bragança, acompanharam o enterro. Infelizmente não teve velório, não teve missa, não teve culto. E meu pai foi enterrado numa vala comum, num lugar onde todo mundo foi enterrado juntos. Muito difícil, muito difícil. Em primeiro lugar, o que eu queria era conversar com outras pessoas que passaram por isso. Eu queria que elas me falassem alguma coisa assim que acalmasse a minha dor. Então eu fui procurando os meus amigos que tinham perdido pessoas.
né? Eu falei com Augusto é meu amigo, que o pai dele, o Ângelo Augusto, tinha falecido, acho que uns 2 meses antes. Eu procurei ele no Facebook, falei com ele. A minha amiga Kelly, a Kelly, ela perdeu a mãe dela há alguns anos. E eu saí procurando todo mundo que perdeu alguém. Me fala alguma coisa, me diz como amenizar essa dor, me diz com minha prima Trindade. E eu lembro que uma palavra, né? A Kelly, ela me acalmou muito. Ela disse: olha, Letícia, a hora que você quiser, pode me ligar. De madrugada, nem que seja só para chorar, nem que seja para falar qualquer coisa. Pode me ligar. Porque não há uma palavra que eu possa te dar que vai diminuir essa dor. Eu lembro, e a Trindade, ela disse assim: olha, essa dor nunca vai passar. Ela vai ficar maior durante algumas datas. Ela vai ficar muito intensa em algumas datas. Dia dos Pais, Natal, né, dia do aniversário dele, do teu aniversário. Vai ficar bem complicado, mas ela vai diminuir nos outros momentos. E eu saí conversando. Essa foi a minha primeira fase do luto. Eu queria ouvir pessoas que passaram por isso. E depois que... Aí isso demorou mais ou menos uns 3 meses. Eu procurando todo mundo que tinha passado por luto. Eu queria ouvir o que elas tinham a dizer. E eu queria que alguém dissesse assim: olha, faz isso que vai passar rapidinho. Toma esse chá. Eu sei que não é bem assim. Mas foi muito difícil. E depois disso eu já queria falar. Eu queria conversar com as pessoas. Eu queria falar sobre o que aconteceu. Eu queria contar como era a minha relação com ele. Eu queria que as pessoas soubessem. Eu lembro que eu postei durante esse tempo, postei algumas fotos no meu Facebook, falando um pouquinho sobre ele, falando sobre a nossa relação, como era bonita, como era boa. E eu imprimi todas as nossas... Eu não tenho o hábito de apagar as conversas no WhatsApp. Eu tenho conversas de mais de 1 ano no WhatsApp. Coisa que eu negociei um fogão, por exemplo. Eu negociei uma lava-louça. Ainda tá lá? Tá salvo? Eu não tenho hábito, a não ser que o celular diga assim: olha, você precisa apagar algumas coisas. O celular nem anda, seu celular não anda mais. Aí eu apago algumas coisas, fora isso eu não apago nada. Graças a Deus por isso, porque eu tenho todas as minhas conversas com meu pai. E eu imprimi toda ela, pra ficar lendo, pra ficar relembrando. Eu peguei uma camisa dele, que eu pedi pro meu irmão mandar pra mim, né? E ele mandou uma camisa social dele e eu transformei ela em ursinhos. Fiz vários ursinhos e distribuí para os meus irmãos, para os meus sobrinhos. O que eu posso dizer para você que está passando por esse luto? Eu acho que é impossível uma casa no planeta, uma família no planeta que não passou pelo luto. Ou um amigo, ou um vizinho, ou alguém da família, alguém muito precioso. Eu tenho certeza, porque o que essa pandemia tem feito? Tem levado pessoas assim maravilhosas, preciosíssimas para nós. E eu quero dizer para você, eu quero aconselhar você que está passando por isso, passando pelo que eu passei, por esse momento de luto. Nós perdemos muitos amigos. A nossa igreja Ceia perdeu muitos pastores, pessoas assim de Deus, que nos ajudavam a ser encontro de casais, que eram palestrantes, pessoas maravilhosas, sabe? Líderes de célula. Perderam muitas pessoas boas para essa doença tão terrível. Eu sou psicanalista, como eu falei, mas eu também faço análise. E o pai do meu analista também faleceu esses dias. Não foi por Covid, foi de infarto, mas foi nesse momento, né, de pandemia. E ele realmente também tem sofrido demais essa saudade, essa perda tão grande, que às vezes dá vontade de gritar, às vezes dá vontade de fazer alguma coisa, não tem nada a ser feito. É muito difícil. E a última fase é essa que eu estou vivendo agora. Eu imprimi fotografias do meu pai e olho para ele e tento lembrar das coisas boas e onde ele está agora. Tento imaginar onde ele está agora, nesse momento. Ele não está no hospital. Eu quero dizer para você que o seu ente querido que se foi, ele não está mais sofrendo, ele não está mais no hospital. Essa dor muito grande da gente não ter podido abraçar, não ter podido se despedir dele, isso é muito complicado. Mas só de imaginar que ele não está sofrendo, ele não está sentindo dor, eu creio de todo o meu coração
que eles estão no céu com o Pai, sentindo todo o prazer. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Então eu não consigo, e olha que eu sou muito criativa, mas eu não consigo imaginar o local tão maravilhoso que eles se encontram, o que eles estão fazendo nesse momento. Então eu quero dizer para você, você pode sentir saudade, como eu tenho sentido muita saudade. Saudade de falar. Eu gosto muito de lembrar do meu pai assim, alegre. E eu tenho conseguido passar por esse luto, imaginando agora onde ele está e o que ele falaria para mim. A minha irmã teve mais dificuldade, porque morou a vida toda ao lado dele, ela fazia comida para ele, ela fazia o mingauzinho, o chazinho dele, ela mimava ele como se ele fosse o filho e ela a mãe. Então para ela tem sido muito mais difícil. Ela começou a fazer análise agora e a analista dela, a Andrea, né, uma analista também maravilhosa, o meu é o Edson, e a Andrea tem ajudado ela a entender essas fases que ela precisa passar e que também o luto, ele tem um início e um final. Ah, mas você vai ficar triste, vai sentir saudade para sempre. A gente vai sentir a falta para sempre. As lembranças são eternas. Mas esse sentimento, o luto, ele tem que ter fim. Isso é a luta, né? Eu luto contra essa saudade, eu luto contra essa tristeza, mas ele tem que ter fim. Ele tem que virar apenas boas lembranças, saudades, porque senão a gente não consegue levar a nossa vida adiante. A gente vai ficar o tempo todo chorando e sofrendo. E Deus não quer isso, nem quem foi pro colo do Pai quer isso. Eu espero de alguma maneira ter ajudado você. Eu tinha feito um roteirozinho, na madrugada, de madrugada eu acordei. E pra fazer esse roteiro pra você, mas não dá pra seguir o roteiro. Não deu pra seguir o roteiro, eu comecei a falar do meu pai e se eu pudesse, eu passaria o resto do vídeo inteiro falando das coisas que eu lembro dele, das coisas maravilhosas que ele fez, das lições que ele deixou, das músicas que ele cantava, do quanto ele foi e é importante na minha vida, na vida dos meus filhos. Enfim, Deus abençoe você, curte, compartilha esse vídeo com quem está sofrendo. E eu espero que você seja abençoado, sua família seja abençoada de forma extraordinária. Beijo.